Oi, gente, tudo bem? Turma, na aula de hoje, nós vamos corrigir os exercícios que eu deixei para vocês sobre sucessão ecológica, mas antes de iniciar a correção, eu vou explicar tudo isso que está aqui, ó, nessa folha, para que não reste dúvida na hora de fazer os exercícios, tá? Para entender muito bem a sucessão ecológica, esses conceitos têm que estar muito claros. O que é produtividade primária bruta, líquida, respiração celular, floresta primária e também floresta secundária. Então, vamos lá. Primeiro dado importante, conceito que vocês têm que aprender até a prova do Enem, porque aparece, tá? É a produtividade primária bruta, ou PPB. Produtividade primária bruta. O que é isso, gente? Se é produtividade, é feito pelo produtor. Quem é o produtor? São os seres autótrofos. Eu chamo de produtividade primária bruta tudo que os seres autótrofos, plantas e algas, produzem na fotossíntese. Gente, o que esses seres autótrofos produzem na fotossíntese? Glicose e oxigênio. Então, produtividade primária bruta é toda a glicose e todo o oxigênio que esses seres autótrofos produzem. No caso de floresta, que as plantas produzem. Repetindo, produtividade primária bruta é toda a glicose e todo o oxigênio que as plantas produzem na floresta. É tudo, gente. Eu quero dizer que esse tudo, ele é o total, tá bom? É 100%. Esse tudo vem de total, é 100%. Por exemplo, se eu pegar um dia inteiro de sol na floresta amazônica, a PPB é tudo o que a floresta produziu de glicose e oxigênio naquele dia, ok? Turma, produtividade primária bruta, ela é maior no início da sucessão ou ela é maior no final da sucessão? Se é o total, é tudo que os seres autótrofos produzem na fotossíntese, eu vou pensar aonde que tem mais árvore, mais vegetal? É no começo da sucessão ou lá no clímax, que é o final da sucessão? No final. Então, no clímax, gente, aquela fase do equilíbrio, a última fase da sucessão, o clímax, é no clímax que existe a maior PPB. Então, vamos colocar assim, ó, ela é maior quando o ambiente está no seu clímax. Por quê? Porque esse PPB é o total de glicose e oxigênio que os seres autótrofos produzem. Eu vou pensar o seguinte, aonde que eu tenho mais seres autótrofos? É no começo da sucessão ou no final? Nós vimos que a diversidade aumenta com o clímax, ou aumenta no clímax. Então, no final da sucessão é que eu tenho maior PPB, ok? Outro conceito importante, produtividade primária líquida, ou PPL. Turma, se é produtividade, né, também está relacionada com os seres autótrofos. A produtividade primária líquida, gente, é tudo o que sobra da relação entre a produtividade primária bruta e a respiração. O líquido, gente, lá da matemática, o líquido é aquilo que me resta. Por exemplo, quando eu recebo meu salário no Invictus, eu pago as minhas contas. O que sobra para mim é o líquido, ok? Então, o que seria a PPL? A PPL, a produtividade primária líquida, olha aqui, a PPL, ela é a produtividade primária bruta menos a respiração. Que respiração é essa? É a respiração celular. O que é a respiração celular? Nós já vimos esse ano mesmo que respiração celular é uma reação química, né, de consumo de glicose e oxigênio para gerar energia. Para quem não lembra, vamos colocar aqui a fórmula. O que é a respiração celular? É quando os seres vivos pegam a glicose na presença de oxigênio, transformam isso em gás carbônico, água e libera o tal do ATP. O tal do ATP é a
energia. Perceba que respiração celular é exatamente o contrário da fotossíntese. Isso aqui já foi falado em aulas atrás e eu mesma que ensinei para vocês. Bem, o que é então a PPL, a produtividade primária líquida? Gente, ela é a bruta menos a respiração. O que é a bruta mesmo? É a glicose e o oxigênio produzido pelas plantas. Se a PPL é a bruta menos a respiração, eu vou entender o seguinte: a produtividade primária líquida é aquilo que as plantas produzem, o total que elas produzem, menos o que o ecossistema gasta na respiração celular. Ou seja, a quebra da glicose para fazer energia é a respiração. A bruta é o total que é feito menos o que é consumido, o que sobra. O que sobra é a produtividade primária líquida. Agora, olha que interessante. Se a respiração, R de respiração, atenção nisso aqui, ó. Se a respiração celular, ela for grande, ou seja, se esse R aqui, ó, vamos marcar aqui de preto. Se esse R aqui, ele for alto, se a respiração tá muito grande, se a floresta tá consumindo muita glicose e oxigênio, a produtividade primária líquida, ela é pequena. Isso é uma relação matemática, não é, gente? Olha, se a respiração ela for grande, se a floresta, por exemplo, tá consumindo muita glicose e oxigênio, a produtividade primária líquida é pequena. Por quê? Porque não vai sobrar muito, olha. Se a respiração ela tá grande, a PPL é pequena. Agora, se a respiração ela for pequena, ou seja, se a respiração celular ela estiver sendo pouca na floresta, a produtividade primária líquida ela vai ser grande. Então, é uma relação matemática, certo? Tranquilo? Bem, o que acontece com a PPL durante a sucessão ecológica, tá? A PPL, ela é menor na comunidade clímax. Olha aqui, perceba que é o contrário da PPB. Por que a PPL, ela é menor na comunidade clímax? Justamente, gente, porque na comunidade clímax, né, a respiração, ela é muito grande. A floresta está muito em equilíbrio. Na comunidade clímax, tudo que a floresta produz na fotossíntese, ela consome na respiração. Por isso que a Amazônia não é o pulmão do mundo, porque toda a glicose e oxigênio que ela produz, ela mesma consome na respiração. Então, não sobra para jogar na atmosfera oxigênio. O pulmão do mundo são as algas do oceano, as algas unicelulares. Então, perceba que na fase de clímax, no final da sucessão, a PPL, ela é menor. Por que é menor? Porque a respiração é grande, ou seja, toda aquela glicose e oxigênio que foi produzido foi consumido na respiração celular. Então, não sobra quase nada para outros ecossistemas, ok? Tem que ter entendido muito bem esses três conceitos aqui para fazer as questões que eu deixei para vocês. Entendendo outros conceitos. O que é uma floresta primária e uma floresta secundária? Floresta primária, gente, é aquela que nunca foi desmatada. Ela tá sem ser tocada pelo homem até hoje. Então, uma floresta primária, ela tá no seu estágio de clímax. Uma floresta secundária é aquela que foi desmatada, que infelizmente o homem chegou nela, desmatou e ela regenerou ou tá regenerando. Ok? Floresta primária, ela está em comunidade clímax, ela nunca foi tocada pelo homem. Floresta secundária, ela já foi desmatada. Então, ela regenerou. Ufa, ok? Sabendo disso, então, entendendo todos esses conceitos, tenta digerir isso, que isso é muito importante. Tenta fazer isso aqui fazer sentido para você e vamos às correções. Aqui na página 82, a questão número 1 da UFJF disse assim:
Um estudo publicado em maio de 2016 na revista Science Advances mostra que as florestas tropicais secundárias, né? Olha aqui, uma floresta secundária é aquela que foi desmatada e que regenerou. Podem contribuir para mitigar as mudanças climáticas globais. Olha que legal. Uma floresta que está se regenerando pode ajudar a deixar o clima menos quente, né? Um grupo de pesquisadores de diferentes nações, incluindo o Brasil, analisou 1.148 florestas secundárias ou em regeneração. Então, a floresta secundária é aquela que está em regeneração. Então, tem árvore crescendo pra caramba lá. Que voltam a crescer após terem sido convertidas em áreas de pastagem ou agrícola na América Latina e no Caribe. Então, era pasto e agora está virando floresta. Os autores observaram que em 20 anos essas florestas recuperaram 122 toneladas de biomassa por hectare. O que é biomassa, gente? Biomassa é matéria. Imagine uma árvore aí de 3 metros e uma árvore de 13 metros. A árvore de 13 metros tem mais biomassa do que a árvore de 3 metros. Biomassa é quantidade de matéria. Por exemplo, quando eu vou na balança e me peso e vejo que meu peso é 53 quilos, essa é a minha biomassa, ok? Então, me disse que essas florestas em regeneração, elas absorvem, o que falou aqui? Peraí que eu não entendi. Recuperaram 122 toneladas de biomassa por hectare. O que eu já entendo, gente? Que matéria de corpo de planta, a planta só cresce se ela fizer fotossíntese, certo? Então, essas florestas secundárias, elas absorvem muito carbono da atmosfera, né? Elas retiram carbono da atmosfera para poder fazer o corpo delas, para poder crescer. Isso corresponde à absorção de aproximadamente 3 toneladas de gás carbônico por hectare. Quase 11 vezes mais, olha aqui, ó, quase 11 vezes mais do que a taxa de absorção das florestas tropicais primárias, aquelas em estágios avançados de sucessão e maturidade florestal. Essa frase aqui é extremamente importante. Vou até marcar com outra cor, olha. Daqui até aqui. Me deu a resposta, né, gente? Me falou que as florestas em regeneração, as florestas secundárias, elas já têm uma taxa de absorção de carbono muito maior, justamente porque elas estão em crescimento, né? Se protegido adequadamente, esse tipo de vegetação neutralizaria as emissões da América Latina e do Caribe acumuladas entre 93 e 2014. Olha que interessante. Você quer reduzir o aquecimento global? Planta árvore, né? Vamos à pergunta. Letra A. Por que a produção primária é a produtividade primária bruta, tá? É a PPB. Coloquei aqui de lápis para vocês, ó. PPB. Por que a PPB é maior nas florestas secundárias em relação às florestas primárias? Ou seja, por que a produtividade primária bruta ela é maior numa floresta que está regenerando do que numa floresta primária, uma floresta que já está em equilíbrio? Por quê, gente? Olha que questão linda da UFJF, é para pensar muito. Por que a produção primária, né? O que é a produção primária? Toda a glicose e oxigênio produzido. Por que uma floresta secundária produz mais glicose e oxigênio, né? Do que uma floresta primária, aquela que está em estágio clímax? Por que a produtividade primária bruta ela é maior numa floresta que está em regeneração? Quem consegue pensar nisso? Turminha, a resposta tá aqui, ó, tá? Quando a floresta ela tá no seu estágio clímax, né? Tudo que ela produz
na fotossíntese, ela consome na respiração. E se você observar, na respiração, você gera carbono, olha, você joga carbono para a atmosfera. Como na floresta secundária ela está se regenerando, a quantidade de carbono que ela precisa para crescer é muito grande e a respiração celular dela é pequena. Então, turma, na floresta que está em crescimento, que está na floresta secundária, tá? A ppb é maior porque como as plantas elas estão em crescimento, elas estão se regenerando, elas conseguem capturar uma grande quantidade de carbono. Tanto que me falou que ela me deu em toneladas a biomassa dela, né? Me falou que ela consegue capturar 11 vezes mais do que a taxa de absorção das florestas tropicais. Por quê? Porque as árvores da floresta secundária, elas estão em crescimento. A floresta está regenerando. Então, ela consegue pegar muito carbono da atmosfera para poder fazer galhos, novas raízes, novas flores, né? Enquanto que a respiração celular, cadê? Aqui, ó. Enquanto que a respiração celular que gera carbono, ela é pouca. Por quê? Porque ainda tem pouca diversidade. Então, tem pouca respiração. Ok? O cachorro latiu aqui, levei um sustão, gente. Letra B. Considerando a sucessão da floresta, né, explique a relação entre aumento da biomassa e homeostase nas florestas secundárias. Então, vamos por partes. O que é homeostase? Homeostase é uma palavra que vem da fisiologia, tá? Homeostase significa equilíbrio. Equilíbrio. A pergunta é: considerando a sucessão da floresta, explique a relação entre aumento da biomassa e equilíbrio nas florestas secundárias. Gente, biomassa é quantidade de matéria. Então, vamos lembrar, uma árvore de 13 metros de altura tem mais biomassa que uma árvore de 3 metros de altura. Quando eu aumento a biomassa, né? Quando eu aumento a biomassa, eu trago um equilíbrio. Por quê? Porque mais biomassa significa mais árvores. Quanto mais árvores, né? Então, mais biomassa significa mais árvores. Quanto mais árvores, mais habitats para vários seres vivos. Quanto mais habitats, maior a quantidade de nichos ecológicos. E aí, turma, se eu tenho mais biomassa, maior quantidade de árvores, mais habitats e mais nichos ecológicos, eu tenho um final de sucessão, eu tenho clímax. Então, o lugar ele está em equilíbrio. Recapitulando, considerando a sucessão da floresta, explique a relação entre aumento da biomassa e equilíbrio nas florestas secundárias. Quanto maior a biomassa, maiores as quantidades de habitats, maiores serão os nichos ecológicos, maiores serão as teias alimentares, as complexidades de teias alimentares, e isso tudo aqui é o quê? É o equilíbrio do ecossistema. Olha, questão suada, viu? Você tem que pensar muito e, ó, aparece no Enem, tá? Capricha aí no seu aprendizado. Adiante. A questão 2, na página 83, falou assim: no final de 2014, ao sul de Tonga, o vulcão submarino Tunga, meu Deus, Tonga, pai, entrou em erupção pela segunda vez em menos de 5 anos, originando uma ilha rochosa com quase 2,5 km de comprimento, 90 metros de altura. Com apenas 2 meses, ainda permanecia aquecida. Caramba, e já se observava o início de uma sucessão ecológica com a chegada das primeiras espécies pioneiras. Turma, se foi um vulcão, né, um vulcão que entrou em erupção e ele originou uma ilha rochosa, então essa ilha não existia antes. Então, uma sucessão primária, né? A sucessão ecológica corresponde às mudanças graduais e progressivas no ecossistema até que este atinja uma comunidade com o máximo de desenvolvimento possível. Durante tal processo, ocorre a colonização de uma área.
e mudanças na composição da comunidade que vai sendo substituída por outra mais complexa. Que tipo de sucessão ecológica deve ocorrer na ilha Unga Tonga? Justifique sua resposta. Sucessão ecológica primária. Por quê, gente? Porque falou, olha, que originou uma ilha rochosa. Então, não havia nenhum terreno, nada antes dessa ilha. Então, vai começar uma sucessão primária, ok? Por quê? Porque não havia nada antes da ilha. Letra B. Analise o gráfico e justifique as duas curvas de produtividade, PB e PL, de acordo com os princípios básicos da sucessão ecológica aplicados no caso da ilha Unga Tonga. Então, vamos observar aqui esse gráfico. Esse gráfico me fala que com o tempo, gente, numa sucessão ecológica, aumenta a produtividade bruta, aumenta a biomassa e aumenta a respiração e diminui a produtividade líquida. Ele pediu o seguinte: analise o gráfico e justifique as duas curvas de produtividade, PB e PL, de acordo com os princípios básicos da sucessão ecológica. Turma, por que ao longo da sucessão a produtividade bruta aumenta? Porque nós vimos aqui no comecinho da aula que produtividade bruta está ligado a tudo que os seres autótrofos produzem na fotossíntese. E se é o fim da sucessão, olha, aqui é a ecese, o começo da sucessão, aqui é o clímax, o meio é a série. Quando o lugar ele chega no clímax, eu tenho muito mais árvores. Então, a produtividade primária bruta, consequentemente, vai ser maior, ok? Eu tenho mais árvores, quanto mais árvores, maior a PPB. Agora, por que a produtividade líquida diminui? Lembrem-se que o líquido é aquilo que sobra quando eu pego a PPB, tiro a respiração. Por que ela diminui ao longo da sucessão? Porque assim como aumentam os seres autótrofos, né? Os seres heterótrofos também aumentam. Seres heterótrofos. E com eles aumenta o processo de respiração celular. Então, quando a floresta, por exemplo, está num estágio clímax, eu tenho muitos seres heterótrofos que vão consumir a glicose e o oxigênio. E se a respiração ela vai ser muito grande, você lembra da formulinha? A produtividade primária bruta, ela é a produtividade primária líquida menos a respiração celular. Se a respiração é muito grande, Epa, fiz errado. A PPL, ela é a PPB menos a respiração. Pronto, esquece esse aqui, ó. Se a respiração, ela tá muito grande, significa que a PPL, ela vai dar pequena. E é justamente o que acontece no fim da sucessão. Quando chega no estágio clímax, né? Eu tenho muitos seres autótrofos, eu tenho um aumento de respiração celular, eu tenho um aumento de consumo de oxigênio, aumento de consumo de glicose. E aí, se eu aumento a respiração, eu diminuo a produtividade líquida. Ok? Questão também ótima para você estudar. Descanse e refaça a questão 2 e a questão 1, que elas são extremamente importantes. Ok? Adiante. Agora, na página 105, a questão 1, 2 e 3. Questão 1 da PUC. Numa sucessão ecológica, considerando 0 o início da sucessão e 1 o final da sucessão, então, início e final, né? A variação da biomassa e da produtividade líquida são, respectivamente, nós vimos que a biomassa aumenta, não é, gente? Biomassa é quantidade de matéria, então ela aumenta. Eu elimino essa e essa. Tem que ser essa aqui, né? E a produtividade líquida diminui porque aumenta a respiração. Então, é a letra B, ok? Questão 2 da UFMG falou assim: em 26 de agosto de 1883, a pequena ilha vulcânica de Krakatoa, situada a 41 quilômetros de Java, voou pelos ares em uma tremenda explosão que foi percebida a mais de 1.600 quilômetros de distância. Parte da ilha desapareceram completamente e as que resistiram foram cobertas por uma camada tão espessa de cinza quente que nenhuma planta ou animal sobreviveu.
3 anos após a explosão, viu-se que o solo estava coberto por cianofícias, atualmente chamadas cianobactérias. Começou a sucessão, né, gente? E descobriram-se 11 espécies de filicíneas e 15 de fanerógamas. Isso aqui são plantas, isso aqui são algas. Os animais surgiram logo após as plantas. Então, começou aqui um processo de sucessão ecológica, né? Primária ou secundária? O que me falou? Que a ilha, situada a 41 quilômetros de Java, voou pelos ares e uma tremenda explosão que foi percebida, né, e parte da ilha desapareceu. Partes da ilha, não foi a ilha inteira, né? Então, a sucessão ecológica secundária. Em 1889, após a explosão, havia muitos tipos de artrópodes, aranhas, moscas, besouros, borboletas, mariposas. Por volta de 1920, a lista de animais aumentava. Olha aí, a biodiversidade aumentando para 503, incluindo representantes de répteis, aves e mamíferos. 10 anos mais tarde, Krakatoa estava coberta por uma floresta jovem, mas densa. Muito bem, né? A ilha existia, explodiu, começou uma sucessão de novo e ela está lá. Letra A. Como se denomina o fenômeno ecológico ocorrido na ilha a partir da erupção vulcânica até 10 anos depois? Sucessão ecológica. Qual o papel de organismos pioneiros no ambiente físico? Gente, os organismos pioneiros, como os líquens, as primeiras plantinhas, elas têm o papel de preparar o ambiente para o estabelecimento de espécies secundárias, ok? Letra C. Porque no processo de reorganização da natureza em Krakatoa, os heterótrofos não podiam ter sido organismos pioneiros. Porque, gente, não haveria alimento para eles. Como é que um organismo heterótrofo vai viver num ambiente onde tem apenas rocha? Não, é necessário primeiro surgirem os autótrofos para darem condições de aparecerem os heterótrofos. E D. Que fenômeno biológico explica a presença dos seres nessa ilha, tendo em vista que a vida terrestre mais próxima estava a 19 quilômetros de distância? Como é que a vida chegou lá, né? Essa aqui é a pergunta. Como é que as plantinhas chegaram? Gente, esse fenômeno se chama dispersão, tá? O vento que traz sementinhas, as aves que voam até lá defecam e nas fezes tem sementes. É um fenômeno chamado de dispersão. Ok? E questão 3 da UFJF disse assim: a sucessão ecológica é um mecanismo natural que abrange mudanças na estrutura das comunidades biológicas através do tempo. Numa sucessão ecológica, podemos reconhecer 3 estágios distintos: pioneira, comunidade intermediária e clímax. Letra A. O quadro 1 apresenta parâmetros que não estão corretamente relacionados com os estágios iniciais e de clímax de uma sucessão primária. Complete o quadro 2, relacionando corretamente esses parâmetros com os estágios sucessionais. Então, vamos lá entender essa questão. Tá bom. É para a gente pegar esses conceitos, né, da produtividade bruta, da líquida, da biomassa, da diversidade e completar um quadro 2 que está aqui atrás. Então, deixa eu virar a folha aqui. Turma, vamos lá, então. Eu tenho aqui um estágio inicial da sucessão e um estágio final, que é o clímax, né? O que acontece com a produção primária bruta pelo consumo, né? Produção primária bruta. Nós sabemos que é tudo que a floresta produz na fotossíntese. Como é que é a produtividade primária bruta no começo da sucessão? Ela é maior que 1, ou seja, significa que lá no primórdio da sucessão, a PPB ela é maior do que a respiração, ó. Produção primária bruta pelo consumo. Então, produz muito e consome pouco. Então, isso dá maior que 1. No clímax, isso é igual a 1. Quer dizer que tudo que é produzido na PPB é consumido na respiração. Produção primária líquida é a PPL, né, gente? A PPL, nós vimos que ela é, no estágio clímax, ela é baixa.
Porque porque a respiração aumenta, né? Na verdade, os seres heterótrofos aumentam. Então, a respiração celular grande faz diminuir a ppl. Já no estágio inicial, sobra muita glicose e oxigênio, porque tem poucos seres para consumir isso. Então, no início da sucessão, ela é baixa. Ela é alta. Sobra, tá? Então, a ppl é muito alta no começo de sucessão. Biomassa, ela é pequena no início da sucessão e ela é grande no clímax, porque a quantidade de matéria, quanto maiores as árvores, mais biomassa. Quanto mais seres vivos, maior biomassa. Diversidade de espécies também é pequena no estágio de sucessão e é grande no final da sucessão. E letra B. O esquema a seguir ilustra a sequência ordenada e gradual de um processo de sucessão primária. Explique por que os líquens podem ser considerados facilitadores do processo. Rocha nua e vem o líquen, depois vem os musgos. Musgos já são plantas, ervas pequenas, arbustos e árvores. Gente, por que os líquens, eles são facilitadores do processo? Porque os líquens, que são associações entre algas e fungos, quando eles se fixam numa rocha, na pedra, eles liberam ácidos que vão corroer essa pedra e vão transformar essa pedra em solo. Então, quando o líquen se instala numa pedra, numa rocha nua, numa lava solidificada, ele começa a formar pequenas bolsinhas de solo. E aí, como tem solo, aí as briófitas, que são os musgos, conseguem ficar, porque o solo retém umidade, o solo diminui a temperatura da rocha, ok? Interessante, né? O papel dos líquens. Bom, corri porque eu sabia que essa aula ia ficar muito grande. Não deixem de assistir, tá bom? Aquela parte inicial, não pude aquela parte porque ela é muito importante, onde eu expliquei a ppb, a ppl, a respiração, a floresta primária e secundária. Um abraço e até a próxima aula. Fui!